é conserva, pastor. Tá bom, entendi. Tá conservado. Entendi. Que nem azeitona. Meus santos, nós temos algumas... Perdoa, eu estou bastante afônico. Mas eu quero conhecer aonde estão essas pessoas aqui. Onde está você que nos visita hoje? O Jonathan, cadê o Jonathan? Só faz assim, está aqui o Jonathan, Deus seja louvado pela vida do Jonathan. E o Marcelo, onde está o Marcelo? Ao lado do Jonathan, é claro. O Raí está onde, o Raí? Raí está do lado direito aqui, Deus seja louvado. E a Thaís Lourenço, está onde, Thaís? Aqui no meio da igreja. A Ana Paula está onde? Ó, seja bem-vinda, Ana Paula. E a Bianca, cadê a Bianca? Bibi está aqui na frente. Igreja do Senhor, como nós vamos recebê-los? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar nossa irmã Kelly, diaconisa Kelly, que hoje tem a incumbência de nos falar da palavra de Deus. Todos vocês, só mais uma vez, mas se pudesse, coloca de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre a vida da sua igreja e da sua serva. Também agradecendo pelos dizimistas e ofertantes dessa casa de oração. Pai, obrigado pelos visitantes que estão conosco nesta noite, que eles tenham resposta da Tua palavra e do Teu Espírito na vida deles nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, oramos agradecendo pela vida da diaconisa, que hoje, Pai, se predispõe a estar sendo canal da Tua palavra. Usa a vida da nossa irmã Kelly, Pai, que ela seja um canal da Tua palavra para a Tua igreja. Quanto aos dizimistas e ofertantes da Tua casa, abençoe e prospera abundantemente no precioso e no glorioso nome de Jesus. Nós oramos já te agradecendo, certo da Tua resposta. As palmas pode louvar o nome do Senhor. Diaconisa Kelly com a igreja. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Eu glorifico a Deus, primeiramente, por essa oportunidade que me foi dada nesta noite, de estar aqui falando da palavra do Senhor. Quero agradecer o pastor Orlando pelo convite, agradecer a pastora Rosana e o pastor Elcio também, meus pastores, que têm me auxiliado e muito aí no meu ministério. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite se encontra no livro do Êxodo. No capítulo 3. É engraçado que o Senhor, muitas vezes o Senhor me dá a palavra e dificilmente o Senhor me dá um tema. Eu quase nunca tenho um tema. Mas dessa vez, quando o Senhor me deu a palavra, o Senhor ele também me deu um tema para esta mensagem. E o tema para essa mensagem na noite de hoje é atraído para o propósito. Você está aqui nesta noite. Você chegou até aqui e você está aqui e não foi em vão. Quantas coisas você viveu, quantas coisas você teve que passar, quantas lutas, quantas batalhas, quantas adversidades. E você não morreu, você está vivo. Você permanece vivo e permanece de pé. Talvez você até você tenha entrado hoje aqui nessa noite um pouco cansado. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite um pouco desanimado. Mas você não morreu, você está vivo. E se você está vivo e está neste lugar hoje, nesta noite, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. E o propósito, o projeto de Deus, ele não morre antes do tempo. Então se você está aqui nesta noite, é por causa do propósito do Senhor, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa.
Amém? Até aqui. Você pode se assentar nesta noite. Você vai olhar para o teu irmão, para o irmão que está do teu lado, e você vai dizer para ele nesta noite que Deus tem um propósito para a vida dele. Que o Senhor é aquele que tem um propósito para a vida dele nesta noite. Amém? Nós vamos voltar um pouco no tempo e vamos entender o contexto dessa história. O povo de Deus, o povo estava no Egito. Lá no capítulo do Êxodo, no primeiro capítulo do Êxodo, nós vamos ver que o povo de Deus estava no Egito. O povo estava ali e o povo era honrado ali no Egito. Era um privilégio para o povo estar, para o povo hebreu, estar ali no Egito. O povo estava debaixo da honra de José. José, ele entrou na terra do Egito e acabou com a fome ali na terra do Egito. Então, aquele povo, ele era honrado ali na terra do Egito. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que, após a morte de José, após a morte dos seus irmãos e após a morte de toda aquela geração, o povo de Deus se multiplica muito ali na terra do Egito. O povo do Senhor vai se multiplicar ali naquela terra estrangeira. E o povo começa a se tornar um povo forte. O povo começa a se tornar um povo numeroso. Porém, a palavra de Deus também vai nos dizer que após a morte de José, após a morte de seus irmãos e após a morte de toda aquela geração, se levanta ali na terra do Egito um rei que não conhecia José. Esse rei, ele não conhecia José. E esse rei, ele vai olhar para aquele povo numeroso, esse rei vai olhar para aquele povo e vai ver que aquele povo tem mais poder do que o povo do Egito. Então aquele rei, ele começa a temer o povo, ele começa a temer os hebreus. E aquele rei, ele vai tramar um propósito, ele vai tramar um plano para acabar com o povo de Deus. Para acabar para impedir com que o povo viesse a se multiplicar, para impedir com que aquele povo continuasse sendo um povo numeroso e forte. Então o que esse rei ele começa a fazer? Ele começa a afligir o povo. Ele começa a afligir o povo hebreu, colocando ali sobre aquele povo um trabalho pesado demais. Aquele povo começou ali, naquela servidão, debaixo do reinado daquele rei, daquele faraó, a ter um trabalho escravo, um trabalho forçado. O trabalho era pesado, o trabalho era árduo, mas a palavra do Senhor, ela vai dizer que quanto mais aquele rei afligia aquele povo, mais aquele povo crescia. O plano não deu certo. O plano era: eu vou forçar o povo vai trabalhar, os homens vão trabalhar, vão perder a saúde, não vai ter força para fazer filho. Mas o plano foi frustrado, porque todas as vezes que Deus tem um plano e todas as vezes que Deus tem um propósito, não existe nada e não existe ninguém que possa parar e impedir o plano e o projeto de Deus. Então aquele rei, ele começa a afligir o povo, mas o plano não dá certo. O povo continua a se multiplicar, o povo continua a crescer. Então ele vai tramar um outro plano. O que ele vai fazer? Ele vai procurar as parteiras das hebreias e ele vai dizer para elas que quando as hebreias dessem filhos, que era para matar os meninos. Os meninos tinham que ser mortos e as meninas poderiam viver. Mas os meninos tinham que ser mortos. Por quê? Mata os meninos, vai sobrar só as mulheres. Sobrando as mulheres, elas vão se casar com os egípcios. Então é um povo misto, um povo misturado, o povo vai ser egípcio. Era filhos de egípcios. Então, os egípcios se multiplicariam. Mas as parteiras, temendo a Deus, elas não vão acatar aquela ordem. Elas não vão acatar. E elas deixam os meninos viver. Mas o rei, ele vê que aquele povo continua a se multiplicar. Ele deu a ordem para que os meninos fossem mortos, mas os meninos não morreram, estão se multiplicando. Então agora ele vai tramar um outro plano.
O que que ele vai fazer? Ele vai dar ordem para o seu povo de que todos os meninos teriam que morrer. Todos os meninos teriam que morrer. Então ele vai mandar com que todos os meninos fossem jogados no rio Nilo. Essa é a ordem. Esse é o desejo. Parar o plano e o projeto de Deus. Mas ele não consegue. Porque o inimigo não pode. Porque o inimigo ele pode até se levantar. Aramandai. O inimigo ele pode até se levantar, ele pode lutar, ele pode traçar planos, projetos, mas ele não para o que Deus tem para o seu povo. E aí nós vamos ver que em meio a esse contexto, em meio a tudo isso que Moisés vai nascer. A mãe de Moisés, ela tem o filho e ela passa 3 meses com aquele menino. E não podendo mais esconder aquele menino. O que ela vai fazer? Ela pega um cesto, ela vai colocar o menino dentro daquele cesto. E ela coloca aquele cesto na beira do rio, na margem do rio. E é interessante que Deus ele é aquele que ele tem caminhos. O Senhor é aquele que ele traça caminhos para que os seus planos e os seus projetos aconteçam. E aquele bebê é colocado ali no rio, mas aquele bebê ele não vai morrer. Porque Deus tinha um plano e Deus tinha um projeto para aquela vida. A filha de Faraó, ela estava se banhando no rio Nilo. Olha que interessante o que o Deus faz. Olha que interessante como é que o nosso Deus trabalha. A filha de Faraó está se banhando no rio e ela vê a criança, ela vê aquele cesto e ela reconhece que aquela criança é filho de hebreu, é filho de uma hebreia. Mas ela pega aquela criança e ela vai criar aquela criança. E é interessante que agora o menino que estava para morrer, o projeto que estava condenado à morte, vai ter vida. E vai ter vida onde? Dentro do lugar mais improvável. O lugar mais improvável para ele viver, o lugar mais improvável para ele estar, ele está agora dentro da casa de Faraó. E vai ser criado pela filha de Faraó. Esse é o nosso Deus, que traça caminhos para que os seus planos e os seus projetos aconteçam. Agora, Moisés ele cresce. Moisés já está grande. Moisés já cresceu. E Moisés, ele vai ver um egípcio ferindo um varão hebreu. E Moisés, ele fica nervoso com aquela situação e ele vai matar o egípcio. Mas o que que acontece? Ele faz isso, ele mata, mas ele fica com medo do plano, do que ele fez ser descoberto por Faraó. E então, ele vai fugir, porque ele tem medo de morrer. Ele foge e ele vai para Midian. E lá em Midian, ele vai se casar com a filha do sacerdote Jetro. E agora, Moisés, aqui no capítulo 3, ele está apacentando o rebanho do seu sogro. Esse é agora o contexto. Moisés não está mais lá na terra do Egito. Moisés não está mais na casa, no castelo, no palácio de Faraó. Moisés agora está em Midian, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. E agora Moisés apacentando o rebanho do seu sogro, o Senhor ele vai aparecer para Moisés no meio de uma sarça. Moisés ele olha e Moisés vai ver aquela sarça. Aquela sarça ela começa a ser queimada, ela começa a pegar fogo. Mas o que chama a atenção de Moisés é que aquela sarça, ela está ali queimando, mas a sarça ela não é consumida. Então Moisés vai olhar e vai ver que evento é aquele. E ele vai então se aproximar para ver o porquê a sarça não se queima, o porquê que a sarça não é consumida. Mas nós vamos ver aqui que na medida em que Moisés vai se aproximando, na medida em que Moisés vai chegando perto, Deus brada do meio do fogo para Moisés e diz: Moisés, Moisés, não venha para cá. Não venha para cá. Tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que você está,
é terra santa. Por que Deus vai falar com Moisés dessa maneira? Moisés foi criado ali debaixo da cultura egípcia. E na cultura egípcia, quando um súdito estava diante de uma divindade, ele tinha que tirar os sapatos. Ele tinha que tirar os sapatos porque ele entendia que naquele lugar aonde aquela divindade estava era um lugar santo. Então Deus agora vai usar a cultura que Moisés foi criado, que Moisés entendia, para mostrar para Moisés que Deus estava falando com ele. E Deus vai falar para ele: não venha para cá como você está. Não venha. Tira primeiro o sapato dos teus pés. Porque o lugar em que você está é terra santa. E nós vamos aprender aqui hoje, nesta noite, com a história de Moisés, alguns princípios que nós precisamos carregar conosco para viver propósito, para viver chamada, para viver propósito. Porque muitas vezes nós queremos viver propósito, muitas vezes nós queremos viver chamada. Nós ouvimos o Senhor nos chamar, nós ouvimos as palavras, as promessas do Senhor, e quando nós nos deparamos com Deus, muitas vezes nós vamos assim, como Moisés, afoitos demais, afobados demais. Nós queremos viver o propósito, porque afinal de contas, Deus falou comigo. Porque afinal de contas, Deus me chamou. Porque afinal de contas, eu sou alguém a quem Deus escolheu. Porque afinal de contas, eu sobrevivi a tanta coisa. Porque afinal de contas, eu superei tantas coisas. Porque afinal de contas, eu cheguei até aqui. Eu ouvi o Pai me chamar. E muitas vezes nós vamos correndo. Nós vamos correndo. Mas nós não podemos nos esquecer que o lugar é santo, que o lugar aonde Deus está é santo, o lugar aonde a presença de Deus está é santo, e nós não podemos nos apresentar a Ele de qualquer maneira. E aí Deus vai falar assim para Moisés: tira as sandálias, tira o sapato dos teus pés. Mas nessa noite, Deus não quer falar comigo e com você sobre o sapato que nós estamos calçando. Deus não quer falar comigo e com você sobre a sandália que está nos nossos pés. Mas o Senhor quer falar comigo e com você nesta noite sobre algumas coisas que nós precisamos tirar, sobre algumas coisas que nós precisamos deixar, sobre algumas coisas que nós precisamos abandonar, porque o lugar ainda é santo. Porque a presença que vai com você é santa. E é necessário tirar algumas coisas, e é necessário abandonar algumas coisas, porque nós não podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer maneira. Não podemos. É necessário tirar. É necessário tirar aquilo que não agrada a Deus. É necessário tirar aquilo que não vem de Deus. Nós queremos viver propósito e queremos carregar toda uma bagagem conosco. Nós queremos carregar muita coisa, mas nessa noite o Senhor te convida a tirar. O Senhor te convida a deixar, porque Deus tem propósito na tua vida, mas é necessário deixar. É necessário abandonar. Muitas vezes é necessário mudar uma fala, muitas vezes é necessário mudar um comportamento, muitas vezes é necessário mudar uma prática, muitas vezes é necessário deixar, é deixar de lado, é tirar, é abandonar aquilo que não vem de Deus. O Senhor ministrava essa palavra no meu coração, e conforme Deus ia me ministrando, o Senhor, Ele falava para mim: lembra quando eu te chamei? Lembra quando eu te levantei como você estava? Lembra como você se vestia? Quem me vê hoje aqui vestida dessa maneira nem imagina como eu me vestia. Uma jovem perdida quando o Senhor me encontrou. Perdida. As minhas roupas hoje, olhando para o meu passado, eu tenho vergonha. Eu não consigo nem passar pela minha cabeça uma mulher de Deus
Uremiandai, uma jovem de Deus, Uremadarabasurimiandarai, vestindo as roupas que eu vestia. Pastora, a saia era aqui. A blusa, as costas eram de fora. Decote, quanto mais decotado, melhor. Eu não sentia vergonha. Eu não me sentia escandalizada. Eu achava que aquilo era normal. Foi assim que o Senhor me encontrou, perdida. Eu nem sabia nada de Deus, mas eu desejava conhecer a Deus. Eu desejava conhecer a Deus. E foi nesse contexto que o Senhor me encontrou. Conheci o Paulo no mundo. No mundo. Foi assim que eu conheci. Me converti, me casei, indo para a igreja, recém-convertida, vestindo daquela maneira. Eu colocava a roupa de crente para ir para o culto. Eu me converti na Universal. Mas quando eu chegava ali, eu nunca vou me esquecer que todas as vezes que eu entrava naquele lugar, a palavra de Deus era assim: com Deus é ou não é? Com Deus é ou não é? Deus não aceita pela metade. Essa era a palavra que Deus enviava para mim. Com Deus é ou não é? Com Deus você tem que ser ou você não é, porque se for meio termo Ele não aceita. E aquela palavra, ela foi entrando no meu coração. Eu me lembro que quantas vezes o Paulo ficava nervoso. Ele falava para mim assim: Kelly, eu não vou sair com você com essa roupa. E eu falava para ele: não vai? Então a gente fica em casa. Nós vamos ficar em casa. Me conheceu assim? Me conheceu assim? Eu não vou mudar por causa de você e nem por causa de ninguém, Paulo. Essa era a minha resposta para ele. Novinha. Casei muito nova. E essa era a minha resposta que eu falava para o Paulo. Não vou mudar por causa de você e nem por causa de ninguém. Foi assim que você me conheceu. Até que um dia, aquele que me chamou bradou dentro do meu quarto. Eu me lembro que eu tomei banho naquele dia. E eu saí do banheiro e eu entrei no quarto e abri o guarda-roupa. E eu falei: Deus, o que eu vou vestir hoje, Pai? O que eu vou vestir hoje? Jesus, o que eu vou colocar hoje? E aí Deus falou para mim: nada que serve, nada que presta. E eu comecei a procurar o que é que eu podia vestir ali. O que é que tinha ali que servia para eu vestir. Eu me lembro que eu peguei um vestido mais compridinho e comecei ali em diante. O Senhor começou a me moldar. Eu nem sabia o que Deus ia fazer na minha vida. Eu nem sabia o propósito que Deus tinha na minha vida. Eu só queria Jesus. Eu só queria viver para Ele, eu só queria conhecer a Ele. Eu tinha entregado a minha vida a Ele, eu estava disposta por Ele, a tirar as sandálias, a tirar os sapatos, a tirar aquilo que não prestava, a tirar aquilo que não agradava. Tira o que não presta, tira o que não agrada, porque quando você vai tirando, o Senhor vai moldando. Conforme você vai tirando, o Espírito vai trabalhando e Deus vai revelando o propósito. Mas primeiro você tem que tirar. Moisés teve que tirar, e quando ele tirou, Deus vai se apresentar para ele. Deus vai se apresentar para ele, porque não tem como viver propósito, não tem como viver chamada sem conhecer aquele que chamou, sem conhecer aquele que separou, sem conhecer o dono do propósito. E aí Deus vai dizer para ele: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés então encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus, agora aqui, primeiro você tira, primeiro você deixa. Deus te atrai, Ele te chama, Ele te atrai, Ele te coloca no lugar certo, Ele cria caminhos para você viver o propósito. Ele entra na frente do inimigo, Ele derruba o inimigo, Ele para o adversário, mas você tem que tirar.
Aí você tira. Aí ele vai se apresentar para você. Porque você precisa conhecer a ele. Aramanai. Porque você precisa conhecer a ele. Então Deus se revela para Moisés. Deus vai dizer para ele quem é ele. E aí o Senhor, depois de se apresentar para Moisés, vai revelar o propósito. Primeiro você conhece a Deus. Primeiro você sabe quem é Deus. Para depois você saber do propósito. Para depois Deus revelar para você o propósito. Muitas vezes nós estamos desesperados demais e nem sabemos qual é o propósito. Nós entramos na igreja e nós ouvimos falar, Deus chamou. Deus tem chamado, eu estou aqui, Deus chamou. Deus tem propósito, Deus vai fazer. Eu vou viver o propósito, mas eu nem sei qual é o propósito. Eu nem sei. Tem que deixar Deus trabalhar primeiro no vaso. Tem que deixar Deus primeiro trabalhar no caráter. Tem que deixar primeiro Deus moldar a estrutura. Tem que deixar primeiro Ele se revelar para você. Na medida em que Ele vai se revelando para você, Ele também vai revelando o propósito. Ele vai revelando o projeto. E aí você vai entender o porquê você está aqui. O porquê Ele te chamou. E aqui Deus começa a falar para Moisés. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Porque conheci as suas dores. Tenho ouvido o clamor do meu povo. Deus não rejeita a oração. Deus não rejeita a oração. Deus não rejeita o teu clamor. Deus não rejeita a tua súplica. Deus não rejeita o teu clamor, a tua oração. Ela é chegada a Deus. E Deus ouve o clamor daquele povo. E aí Deus continua dizendo para Moisés: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus revelou o propósito. Deus alcançou Moisés. Deus levantou Moisés para o propósito, mas o propósito não alcançava somente a Moisés. Não alcançava. Você precisa entender que você está vivo, que você sobreviveu, que você chegou aqui e que você está aqui, mas não é só por causa de você. Não é só por você. Não é só para você. Deus quer estender o propósito. O propósito do Senhor nunca é só sobre mim. Nunca é. Nunca é só sobre mim, porque o nosso Deus não é um Deus egoísta. O nosso Deus não é um Deus egoísta. O Deus que você serve não é um Deus egoísta. Talvez você esteja aqui e você esteja pensando no teu problema, e você esteja pensando na sua situação, e Deus te trouxe aqui porque Ele é poderoso para resolver o teu problema. Ele é poderoso para resolver o teu problema. Ele é poderoso para resolver a tua situação. Ele quer te curar nesta noite. Ele quer te levantar nessa noite. Ele quer te mostrar o caminho. E neste caminho, Ele vai mostrar para você que não é só para você. Ele vai mostrar para você que existem vidas à sua volta, que existem pessoas ao seu redor que precisam ser alcançados através desse propósito chamado você. Através desse propósito, desse projeto chamado você. Ele vai te usar para alcançar outras vidas.
Eu me lembro quando Deus me levantou. Eu mal sabia falar de Jesus. E Deus começou a me levantar dentro da minha família. Porque talvez você esteja aqui, você esteja falando assim, mas irmão, eu nem prego. Eu não prego. Eu não pego no microfone. Eu não tenho oportunidade. Eu nunca tive uma oportunidade nem para dar uma saudação. Mas o Senhor te diz assim nesta noite, não se preocupa não. Por que a gente se preocupa tanto com isso? Por que a gente acha que a oportunidade é só aqui? Por que a gente acha que a gente tem que estar aqui, neste lugar, para falar de Jesus? Deus vai te colocar primeiro. Deus vai te levantar primeiro. É no meio dos teus. É no meio daqueles que estão ao seu redor. E aí o Senhor, Ele vai te ensinando e Ele vai te capacitando. Eu me lembro que Deus, Ele começou a me levantar e Ele começou a me levantar no meio dos meus. Oh, coisa difícil. Oh, coisa difícil é Deus nos levantar no meio dos nossos, no meio da nossa casa, no meio da nossa parentela. É difícil. Eu não tinha paz. Eu cheguei numa hora que eu falava, Deus, não me manda mais não. Senhor. Deus falava para mim, vai. Eu ia. Eu dormia. Acordava, Deus falava, vai. Eu falava, Senhor, meu Deus. E a palavra não era doce. A palavra era difícil. Eu me lembro que as minhas irmãs, elas começaram a ter medo de mim. A Karina, ela falava assim, ai meu Deus, quando você liga, quando você fala que tem uma coisa para falar, eu tenho até medo. Eu tenho até medo. Mas eu ia. Deus mandava, eu ia. Deus me levantou primeiro no meio dos meus. No meio da minha parentela, que precisava de uma palavra, que precisava de um conserto. Então não se preocupa com o microfone não, não se preocupa com a oportunidade não, porque a oportunidade Deus cria. Ele é aquele que cria a oportunidade. Ele é aquele que te coloca no meio do propósito. Ele é aquele que te leva ao lugar certo, na hora certa, segundo a sua santa vontade. Segundo a sua santa vontade, é segundo a vontade de Deus. É segundo a maneira que Ele quer. É de acordo com o propósito. É de acordo com o projeto dEle. Deus vai revelar aqui para Moisés o propósito. Vai revelar para Moisés que ele precisava alcançar um povo. Deus levanta Moisés como libertador. Libertador de um povo que estava sendo escravizado. Libertador de um povo que estava sofrendo. Libertador de um povo que precisava de um resgate. Olha para as pessoas à sua volta, que precisam desse resgate. Deus já te alcançou. Ele já se revelou para você. Você já conhece Ele. Ele já falou para você quem Ele é. E agora Ele está te revelando o propósito. Mas é interessante que, para viver o propósito, Moisés também teve que ter intimidade. Intimidade com Deus. Êxodo 33, 11. Nós vamos ver Deus falando sobre Moisés, a palavra de Deus falando sobre Moisés. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. Como qualquer fala ao seu amigo. Não dá para viver propósito, irmão, sem ter intimidade. A gente vem na casa de Deus, a gente entra e sai, a gente quer fazer as coisas para Deus correndo. Moisés gastava tempo na presença de Deus, ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus. E quando ele desce, a face dele resplandece. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais parecido com ele você fica. Mais parecido com Ele você fica. Tem que buscar intimidade. O lugar é santo. Tem que buscar intimidade. Ele quer ser seu amigo. Ele não quer ser um estranho para você. Ele não quer ser um desconhecido para você. Ele não quer te levar a viver um propósito sem saber, sem conhecer quem anda com você. Tem que ter intimidade.
tem que ter intimidade para ouvir a voz, para ouvir a direção, para ouvir o chamar, para ouvir o que Deus vai falar, a direção que Deus vai te dar. Tem que ter intimidade. Nós falamos com os nossos cônjuges, falamos com os nossos amigos, dedicamos tempo aos nossos filhos. Aramanai, Arimiandaraí. Com Deus nós só queremos viver o propósito. Com Deus nós só queremos viver o propósito. E deixamos de gastar tempo na presença de Deus. Aramanai. E deixamos de buscar intimidade com aquele que nos chamou, com aquele que nos levantou. Mas nós queremos ir em direção ao propósito. Ei, Deus, nós falamos, Senhor, eu estou aqui. Me faz viver o propósito. Mas o Senhor te pergunta nesta noite, e a intimidade, ai, daramanai, e a intimidade, e o seu tempo com Deus, e o secreto com Ele, rabadarai, e você permitir com que Ele vá se revelando para você, com que Ele vá se revelando para você, e a intimidade. Tem que ter intimidade, irmãos, tem que ter intimidade. Não dá para viver propósito sem intimidade. Não tem como, não tem como. Eu preciso ter intimidade com aquele que me chamou. Eu preciso querer mais daquele que me chamou. Ele tem mais para você. Ele tem mais para mim. Por que é que nós nos contentamos com tão pouco? Aramanai. O Senhor me trouxe aqui nesta noite, nessa quinta da resposta, para dizer para você: eu tenho mais. Eu tenho mais para você. Eu tenho mais para você, eu tenho mais presença, eu tenho mais intimidade. Eu quero te levar a um nível mais alto, que você ainda não conhece, que você ainda não chegou. Tem que buscar na intimidade. Não é daquilo que o irmão fala. Não é sobre a experiência que o irmão teve. Não é sobre a experiência que a irmã teve. Não é. Deus quer fazer você ter experiências com Ele. Moisés viveu coisas extraordinárias com esse Deus. Porque decidiu tirar primeiro os sapatos. Porque depois ouviu Deus se apresentar para ele. Porque depois ele ouviu o propósito. Mas Moisés não se contentou só com aquilo. Moisés queria mais de Deus. Moisés tinha sede de Deus. Êxodo 33, 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Aramanai. Aramanarabadai. Ele tinha sede. Ele queria mais. Aramanai. Ele não se contentou só com aquilo que ele já tinha visto, só com aquilo que ele já tinha vivido. Ele quis mais. Ele quis mais, irmãos. Tem que ter sede. Tem que ter sede de Deus. Nós estamos vivendo hoje um tempo tão difícil. Um tempo difícil, onde nós nos contentamos com tão pouco, mas Deus tem tanto para dar. Nós nos contentamos com uma gotinha, quando na verdade o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas uma chuva da presença dEle, e nós nos contentamos com uma gotinha. Não dá mais, Aramandai, para a gente andar assim, querendo viver propósito, se contentando com uma gotinha. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Tenha sede. Tenha sede. Moisés, ele também entendeu que não dava para ele viver o propósito sem a presença de Deus. Não dá para viver propósito sem a presença de Deus. Capítulo 32, nós vamos ver que o povo, ele se rebela contra Moisés e contra Deus. Moisés, ele sobe o monte e ele se demora para voltar do monte. E o povo então, ele vai pedir para que Arão, ele faça um Deus para que o povo venha adorar. E Arão, ele vai pedir para que o povo dê os seus pendentes de ouro, e ele faz um bezerro de ouro, para que o povo pudesse adorar. Mas aquilo não era a vontade de Deus.
Porque o Senhor, só Ele, nós temos que adorar e servir. E aí nós vamos ver que por conta desse pecado, o povo serviu, entregou holocaustos àquele bezerro. E nós vamos ver que por conta desse pecado, Deus vai dizer para Moisés: eu não vou mais diante de ti e desse povo. Eu vou enviar um anjo para ir adiante deste povo. Mas eu não vou mais. O Senhor, Ele quer nos ensinar que nós somos chamados por Ele, mas que nós não podemos viver o propósito de qualquer maneira. E aí, Moisés, ele vai se recusar. Ele vai se recusar a seguir aquele propósito sem a presença de Deus. Ele não aceita e ele fala para Deus que ele só vai se Deus for com ele. Que ele só vai guiar aquele povo se Deus estiver com ele. Não dá para viver propósito se Deus não estiver com você. Se a presença de Deus não for com você, não tem propósito. Não dá para viver propósito sem a presença de Deus. Então a presença tem que ir com você. A presença tem que te acompanhar. A presença tem que te guiar. Deus tem que estar com você. Deus tem que estar com você. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te levantou, foi Ele quem te trouxe até aqui. Você sobreviveu a tudo isso, mas Ele tem que estar com você. O Senhor te levantou, o Senhor te separou, o Senhor te escolheu. Ramandai, Ramandai. Mas Ele tem que estar com você. Sem a presença dEle, não vale a pena. Sem a presença de Deus, não tem propósito, não tem como seguir sem a presença de Deus. Toma posse do que Deus tem para você. Toma posse dessa palavra nesta noite. Talvez você tenha entrado aqui e talvez você quisesse ouvir outra palavra, mas é essa palavra que Deus tem para você. Essa palavra que Deus tem para você, porque Deus quer te levar num nível mais profundo, porque Deus quer se apresentar para você, quer se revelar para você, quer que você tenha intimidade com Ele, quer que você viva coisas grandes na presença dEle. Deus quer te levar a um outro nível, a um outro nível. Moisés viveu coisas extraordinárias com Deus. Moisés conheceu a Deus. Moisés foi chamado de amigo de Deus. Moisés caminhava com Deus. Moisés foi usado por Deus para libertar aquele povo. Mas lá em Números 20, no versículo 1 em diante, nós vamos ver que Moisés estava guiando o povo. E o povo começa a contender contra Moisés e contra Deus. Porque o povo tinha sede. O povo queria água. O povo era difícil, o povo era rebelde, qualquer coisa murmurava, Ramandai, por qualquer coisa reclamava, estava vivendo tanta coisa no deserto, estava vivendo milagre, estava vendo Deus de perto, mas o povo reclamou, o povo queria água, o povo estava com sede. E aí Deus vai falar para Moisés: Moisés, fala com a rocha, para que a rocha dê água, e você mate a sede do povo e dos seus animais. Mas Moisés, nervoso, ele pega a vara e ele fere a rocha. Moisés, ele vai ferir a rocha. Ele não vai fazer aquilo que Deus mandou. Nós vamos ver que isso teve uma consequência bem complicada para Moisés, porque por conta desse ato, por conta dessa atitude, Moisés não pôde entrar na terra. A terra que Deus havia prometido para ele entrar com aquele povo. Nem Moisés e nenhum daqueles mais antigos entraram naquela terra. Nós vamos entender que nós temos que estar debaixo da direção de Deus. Deus, Ele quer que você viva o propósito por completo. Moisés não deixou de ser amigo de Deus por causa desse feito. Moisés não deixou de ser salvo por causa desse feito. Mas Moisés viveu o propósito pela metade. Aramandai. Viveu o propósito pela metade. Ele não entrou na terra. E nessa noite você não vai viver o propósito pela metade. O propósito que Deus tem para você vai se cumprir. E você vai viver ele por completo. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Você não vai viver por completo, pela metade.
grande, vai ser completo, vai ser abundante. O nome do Senhor vai ser glorificado e vidas vão ser restauradas através desse propósito. Pode ser como nós queremos, irmãos. Tem um propósito, tem chamada. Deus trouxe. Tenha certeza que nessa noite Deus te trouxe. Aramandai, bate assim no teu peito e fala: Deus me trouxe. Aramandai, eu cheguei até aqui porque Deus me trouxe. Aramandarai, a sarça está queimando. Aramandere me andarai, está queimando para você. Deus te trouxe, Ele te atraiu, Ele te chamou, Ele te levantou, Ele te escolheu. E você não vai viver pela metade, você vai viver por completo. Você vai viver tudo o que Ele tem para você. É por isso que nesta noite Ele quer te ensinar que existem princípios, porque o lugar é santo, onde a presença dEle está é santa. Arabadai, não deixou de ser santo, continua sendo santo, e Ele precisa estar com você. João 15, no versículo 5, Ele vai dizer assim: sem mim, Aramandai, nada podeis fazer. Aramandarabasurimi andarai, Ele quer caminhar com você. Aramandai, no meio do propósito, no meio do projeto, segurando na tua mão e te chamando de amigo, porque é o que você é, amigo de Deus. Amigo de Deus, alguém que tem intimidade com Deus. Ele quer te fazer forte nesse caminho. Ele quer te fazer forte. Ele quer tirar de você todas as fraquezas. Ele quer tirar de você todas as inseguranças, porque você olha e você fala assim: mas eu não sou como aquela irmã, eu não sou como aquele irmão, eu não sou como aquele pastor, eu não sou como aquele pregador. Ei, você é único, você é exclusivo, você é único. E dessa sua maneira Ele te chamou, e dessa sua maneira Ele te preservou. Você é único. Você está disposto? Você está disposto nesta noite a tirar as sandálias? Ele te chama. Ele te chama. Ele te trouxe até aqui porque Ele te chama. Porque Ele te chamou, porque Ele te escolheu. Se coloquem de pé, irmãos. Você não é alguém desconhecido para Deus. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui, amém? Você é alguém que Deus escolheu. Ei, oramandarai, você é alguém que Deus separou. Você é alguém que Deus levantou. Você é alguém que Deus preservou. Em meio às lutas, em meio às guerras, em meio às batalhas, você é alguém que nesta noite o Senhor está te ensinando a viver princípios para romper no meio do propósito, para chegar do outro lado. Se nesta noite, a palavra tocou no teu coração, tem um lugar para você. A sarça está queimando. Ei, a sarça continua queimando. Se você está disposto a viver o propósito, se você está disposto a buscar intimidade, se você está disposto a tirar primeiro a sandália dos teus pés, sai do teu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você nesta noite. Ei, Jesus te chama. No meio da sarça Ele te chama. No meio da sarça Ele se apresenta para você. No meio da sarça Ele quer te conduzir a um lugar mais excelente.
Arabadai, mas Ele te convida, tira a sandália dos teus pés nesta noite. Desfrute dessa presença. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, há um lugar mais excelente para você. Deus tem mais para você. Deus tem mais para tua casa. Deus tem mais para tua família. Deus tem mais para os teus. Ele quer te usar no meio da tua parentela. Deixa Ele te usar. Deixa Ele te levantar. Deixa Ele te alcançar nesta noite. Deixa Ele fazer do jeito dele. Se entrega para Ele hoje, de uma maneira na qual você nunca se entregou. Talvez você não tenha ainda aceitado Jesus. Talvez você esteja aqui nesta noite e você ainda não deu o seu sim para Ele. Você que nesta noite quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, vem aqui na frente também. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mim, vale mais. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Pega as mãos e diga: É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. aleluia! Sim, meu Deus, eu creio. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Obrigado, Senhor. Se você pode aplaudir bem forte aí essa poderosa palavra
que Deus entregou nessa noite. Pode voltar para o seu lugar de posse de vitória, tá bom? Toma posse da sua vitória. Pode voltar. Igreja, fique de pé só mais um minutinho. Eu quero lembrar vocês de alguns avisos. E um em especial é que terça-feira agora nós vamos ter um momento de intercessão pelo aniversário da igreja, né? Então nessa terça-feira agora, às 20 horas, toda a igreja está convidada por um período. Terça-feira, a mídia, por gentileza, o telão de terça-feira. Eu queria convidar vocês para esta palavra, inclusive por cumprimento desta palavra que Deus falou poderosamente no meu coração. Com quantas pessoas Deus falou aqui nesta noite? Você queria uma resposta? Pois Deus deu. Deus falou assim, ó: vem, eu quero você na minha presença. Eu não quero que alguém ore por você, eu quero que você venha à minha presença. Então, terça-feira agora, nós vamos ter um período de oração, tá bom? Mas às 20 horas, todos os obreiros, pastores e diáconos da obra estão convocados, que às 20 nós vamos orar por um período e depois nós já vamos para entrar numa reunião geral de obreiros em comemoração do aniversário. Nós temos muitos assuntos para serem tratados com os obreiros. Quer dizer, depois da oração, os irmãos que vierem para orar podem se retirar, que nós vamos ficar entre pastores e obreiros para tratarmos assuntos da obra do Senhor. Quinta-feira que vem, na quinta-feira que vem, faz bastante tempo que ele não vem aqui, mas nós conseguimos reservar uma agenda com o pastor Sérgio Silva, que vai estar nos ministrando na continuidade do nosso aniversário. Pastor Sérgio Silva, usado por Deus e no poder do Espírito. E a cantora Patrícia Parisi vai estar cantando conosco na quinta-feira que vem, em comemoração do nosso aniversário, tá bom? Então, quinta que vem, pastor Sérgio e cantora Patrícia Parisi vai estar adorando a Deus com a gente. Domingo agora, gente, pastor Orlando tem o privilégio e a honra de estar comemorando 30 anos também de pastor e pregador da Igreja Ministério de Jesus. A Deus toda a glória, mas é uma comemoração bastante, que muito nos alegra. 30 anos de pastoreio não é para qualquer um não, né? Então Deus me concedeu essa honra e eu quero convidar você para estar conosco comemorando nesse domingo agora. Claro que vai ter louvor, pregação da palavra, mas também um momento de comemoração como corpo de Cristo, tá bom? Põe a sua mão sobre o seu coração. Se você quiser e puder, convida alguém, domingo 18h30, para esta comemoração. Aliás, o início, né? É o primeiro domingo do mês, dia 1º de setembro, o início da comemoração dos 30 anos da nossa igreja. Pai, obrigado por esta rica oportunidade, por esta palavra gloriosa e poderosa que o Senhor entregou para a nossa irmã Kelly, Senhor, que falou fortemente aos nossos corações. Nós pedimos uma resposta e o Senhor nos deu. O Senhor nos quer na tua presença com intimidade. Perdoa-nos, ó Senhor, porque muitas vezes entra dia, sai dia, e nós prometemos que vamos buscar a tua presença, nós prometemos que vamos entrar na tua presença, e fica só na promessa. Mas hoje o Senhor bradou na tua palavra dizendo que o Senhor nos quer face a face com o Senhor. Obrigado por esta rica oportunidade no santo nome de Jesus. Que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, a salvação que está em Cristo Jesus, seja com todos nós hoje e para sempre. Todos digam: e se Deus é por nós. Quinta-feira que vem, pastor Sérgio na continuidade do aniversário. Deus abençoe, vai na paz do Senhor. Cumprimente o seu irmão na paz do Senhor.